Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Minha Vida na Tela. Episódio de hoje, Mulher Maravilha. Bom, a história é bem antiga. Todo mundo já ouviu falar da heroína Diana, a princesa Diana, Diana Prince, que vivia no meio das Amazonas, numa ilha da mitologia grega, onde era treinada para a guerra e tinha grandes superpoderes. Essa história virou filme em 2017 e foi um sucesso de bilheteria. E aí a gente pôde ver uma história bem interessante que foi narrada, uma faceta da história da Mulher Maravilha. Depois que o piloto Steve cai na ilha lá das Amazonas, a Diana resolve deixar a segurança do seu lugar lá na ilha e ir rumo ao lugar onde o povo tinha sofrido. O povo estava em guerra e ela sabia que precisava encontrar o deus da guerra chamado Ares para que ela, enfrentando, pudesse dar um alívio para o povo que estava em sofrimento. Ela decide perder a segurança e ir até o mundo dos humanos, e lá ela começa a enfrentar uma verdadeira batalha, onde no meio de uma guerra, onde ela defende o povo, onde ela luta contra muitos e onde ela também se apaixona por Steve e também ao mesmo tempo se decepcionando com Steve, se decepciona com a humanidade. Ela ao final enfrenta o deus da guerra, o inimigo Ares, e vence essa guerra e de certa forma perdoa a humanidade pelas suas fraquezas e assume um papel de defensora da humanidade. É uma história belíssima, é um filme muito belo e vale muito a pena. Mas eis aqui um pequeno comentário. Qual seria a maior arma da Mulher Maravilha nessa história? Para mim, a maior arma dela se chama compaixão. O filme Mulher Maravilha é, acima de tudo, uma história de compaixão. O que é a compaixão? É aquela pessoa que sofre a dor do outro, que sente a dor do outro, e ao sentir a dor de um outro, ela age em favor daquele povo. É um conceito também que vem até da ciência, do Daniel Goleman, da inteligência emocional, que vai dizer que existe a empatia cognitiva, que é quando eu consigo entender o que o outro está pensando e dizendo, a empatia emocional, quando eu consigo sentir o que o outro está sentindo, e a preocupação empática ou compaixão, que é fazer algo em favor de um outro que precisa de ajuda. Essa foi a Diana Prince, essa foi a Mulher Maravilha, uma pessoa cheia de compaixão, que é capaz muitas vezes de perder, ela aceitou perder para ir ajudar um povo que ela mal conhecia, porque ela sentia a dor desse povo. E toda a história, desde que quando ela chega no lugar onde está em guerra, até o final do filme, é uma história onde ela está se preocupando com o outro, se preocupa com o bebê na hora que ela vê, se preocupa com as pessoas que estão em guerra, e não é uma preocupação empática, não é uma compaixão apenas de pensamentos ou de emoções. Fica bem claro naquele momento do início do filme, onde ela está todo mundo numa sala, os homens tentando descobrir, discutindo a burocracia da guerra, e a preocupação dela é em defender o povo. E a compaixão levou à coragem de se colocar no meio daquela guerra. E em muitos momentos você vê que a coragem dela é movida pela compaixão e não pela vaidade, e não pelo senso de poder, mas a compaixão é tão forte que ela entra no meio, assume os perigos, e em muitos momentos do filme ela olha para o rosto do povo sofrido. Mas o ápice da compaixão é quando ela, ao se decepcionar com Steve, e no final, no confronto final com o Ares, ela vai dizer que, mesmo vendo a fraqueza do Steve, de todos os homens e da humanidade, ela percebe também um lado bom, ela foi compassiva também. E não é à toa que o grande inimigo dela é o Ares, o deus da guerra, porque o que é a guerra, se não a falta de compaixão de um povo para outro povo, de alguém por outro povo? Então, fica aí essa dica e um questionamento para todos nós. Primeiro, como nós temos exercitado
a nossa compaixão no nosso dia a dia? Que situações hoje exigem de nós uma compaixão, um ato concreto? Que coragem eu preciso ter para que eu possa exercitar a compaixão que Deus me chama a viver? E aí a gente não tem como não fazer uma alusão ao próprio Cristo, à própria encarnação, que é um grande ato de compaixão. Jesus se encarna por compaixão pelo seu povo, pela humanidade, para salvar essa humanidade. É tudo sobre compaixão. Eu desejo a você uma reflexão profunda sobre esse tema e atos concretos que levem você mais perto de vencer todas as guerras que habitam, que circundam você com a arma da compaixão, como fez a Mulher Maravilha. Obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um